Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando a nossa reflexão deste domingo, com o nosso coração aberto às palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um momento de serenidade, este é um momento de paz. Então, por isso, a gente sempre convida ao nosso divino amigo Jesus, para que ele se faça presente aqui entre nós, para que Jesus se faça presente em nosso coração. Então, meus irmãos, vamos juntos aqui iniciar a nossa reflexão de hoje, deste domingo, do dia 11 de setembro. E hoje nós vamos convidar a todos para refletirmos uma passagem que se encontra no item 3 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós gostaríamos aqui de destacar um trecho que essa passagem nos rememora, que aliás é um trecho que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Então vamos juntos aqui ler qual é esse trecho que o Evangelho nos rememora? Olha só o que é nos dito. Jesus disse: "Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno." Bom, meus irmãos, novamente essa é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. E as palavras do Evangelho logo ali já nos esclarecem uma palavrinha incomum que nós observamos nesta passagem, a palavrinha raca. Então o Evangelho ele vem trazer para nós o que significa esse termo, porque dessa forma conseguimos compreender um pouquinho mais qual é o fundo moral de ensinamento de Jesus nestas palavras. Então vejamos que, olha só, o termo raca, ele era muito utilizado entre o povo hebreu e que trazia uma intenção de desprezo quando se pronunciava. Era uma palavra designada a homens de má conduta e era dito escarrando e desviando a cabeça. Olha só o que o Evangelho nos diz quando Cristo pontua assim: também qualquer que disser a seu irmão raca será levado a tribunal. Ou seja, naqueles tempos, quando se queria desprezar, quando se via alguém e queria dizer que essa pessoa era de má conduta, chamava-se raca, como se fosse um xingamento, uma coisa ofensiva, uma palavra ofensiva. Falava-se para ela raca, escarrando e virando a cabeça para ela. Uma coisa, um momento, um cenário que a gente diz humilhante para aquele que ouvia esta palavra. E bom, meus irmãos, olha só, Cristo, ele começa aqui dizendo para nós que antigamente a gente ouvia, olha, não matarás, porque se matar estará sujeito a julgamento. Mas Cristo, ele vai e complementa esse ensinamento de Moisés, dizendo, olha, também todo aquele que de alguma forma irar-se contra o seu irmão, que usar uma palavra de xingamento, de ofensa, também estará sujeito ao julgamento. Por outras palavras, Cristo nos fala aqui da ofensa verbal. Ofensa verbal. Muitas vezes na nossa sociedade, meus irmãos, estamos acostumados a nos escandalizar, a achar um absurdo apenas da
daquela ofensa, daquela violência, na verdade, física. Então, ou seja, já progredimos o bastante no nosso coração para ter a consciência que todo ato de violência física é uma atitude infeliz que se escolhe para com o próximo. Uma atitude infeliz. Contudo, quando nós vemos uma violência verbal, não nos escandalizamos. Já paramos para pensar nisso? Quando observamos uma violência física, nos escandalizamos, já progredimos o bastante para compreender o quanto essa é uma atitude infeliz. Mas a violência verbal, que significa ofensa verbal também, muitas vezes a gente observa, nota, até para ali para ficar observando e não se escandaliza com aquilo. E não se comove o coração com aquela cena. Já paramos para pensar nisso? Porque vejamos que Jesus, por essas palavras, nos atenta a pensar sobre a ofensa verbal. O quanto ela machuca o próximo, tanto quanto outras formas de violência. O quanto a ofensa verbal, ela é resultado de um coração que está afastado da lei de amor divina. Então vejamos, meus irmãos, que Jesus, ele ensina sobre o erro, sobre o atraso moral de todos que ainda usufruem das ofensas verbais para com o próximo. E isso é para a gente se atentar, que as palavras que nós falamos, que as palavras que a gente soa, que as palavras que a gente destina aos nossos irmãos, elas têm tanto peso quanto as ações físicas. Que as palavras que a gente destina ao próximo, elas são carregadas de intenções. Então, se são palavras com ofensas, com xingamentos, com palavras que são ali totalmente fúteis e pueris, a gente está de toda forma tendo uma ação ali de violentar a alma do outro, de machucar os sentimentos dele, de conduzir até ele uma intenção carregada de ódio, de raiva e de ira. E Jesus também, ele condena, mas aqui o condenar é mais uma chamada de atenção para nós. Ele condena também esse comportamento de se irar, de se irritar contra o próximo, de desprezar com palavras, de ofender. Às vezes a gente fica só na ofensa física, na violência física, mas todas estas outras ações que também carregam a mesma intenção têm o mesmo peso. E muitas vezes a gente continua falando palavras que não são proveitosas, falando palavras que não são edificantes, usando palavras pueris. E muitas vezes dizemos, sou acostumado a dizer isso. Mas qual o peso dessas nossas palavras, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso próximo? Por isso, meus irmãos, hoje aqui a gente vai trazer a moral por trás desse ensino que estamos compartilhando, lembrando sempre do valor da intenção que Jesus sempre nos ensina. Que seja a palavra, que seja o ato. O que conta é o valor da nossa intenção. Então, uma palavra ofensiva, ela carrega um sentimento tão baixo quanto uma ação agressiva. E toda forma de ofender o próximo é uma atitude contrária à lei divina, à lei de amor. E toda ação contrária à lei de amor reflete uma conduta longe dos ensinos do Cristo. Lembremos sempre disso, meus irmãos, que toda ação contrária à lei de amor é uma ação que está caminhando de forma ali longe dos ensinos do Cristo.
Por isso, pensemos um pouco mais nas palavras que andamos soando. Se o nosso coração está com muita raiva naquele momento, às vezes vale mais a pena o silêncio. Se não temos nada de proveitoso para falar, fiquemos em silêncio. Se as nossas palavras não vão ser benéficas para o nosso próximo, fiquemos em silêncio. Porque destilar ofensas verbais apenas machuca o coração dos outros e também nos conduz a um caminho contrário às leis de amor que Jesus nos ensina. Bom, meus irmãos, este é o nosso evangelho de hoje, deste domingo. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado um pouquinho aqui sobre esse belo ensinamento de Jesus para todos nós. Lembremos que esta é uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que estamos aqui reunidos como uma grande família. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e um excelente domingo para todos nós. Que assim seja.